Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E oramos agora, consagrando essa noite ao Senhor, consagrando a nossa casa, consagrando a nossa vida ao Senhor. E que se cumpra a palavra dos Salmos, que diz: deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Também declaramos que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Meu Deus, nós cremos que a tua presença está conosco. Jesus, nós dependemos de ti. Nós dependemos de ti. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Te pedimos, nos guia, nos mostra o caminho, nos dê sabedoria, nos dê discernimento espiritual e nos livra da maldade, das oposições, das contrariedades, e que toda resistência espiritual a nós, ao nosso chamado, ao nosso propósito, caia por terra. Meu Deus, colocamos diante de ti as nossas intenções, mas que as nossas intenções estejam ligadas ao teu propósito. E se as nossas intenções não estiverem ligadas ao teu propósito, então, Senhor, nos mostra, porque queremos estar de olho no propósito, queremos estar de olho naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em o nome de Jesus, Senhor, nos perdoe por todo egoísmo, nos perdoe por muitas vezes, Pai, queremos seguir a nossa vontade e não a vontade de Deus. Queremos seguir a direção dos homens e não a direção do Senhor. Meu Pai, coloca a tua mão sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto conosco. Coloca a tua mão, Senhor. Eu posso ver o teu trabalhar na vida de pessoas. Eu posso ver as mudanças que estão acontecendo agora, aqui, neste momento, no nome de Jesus. E que haja um liberar do Senhor sobre essa vida. Haja um liberar do Senhor sobre essa casa. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Que o favor do Senhor esteja sobre essa vida. Que a graça do Senhor esteja sobre essa vida. Derrama, Pai, da tua paz. Derrama da tua alegria. Derrama da tua força sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre todos os seus projetos e sobre todos os seus sonhos. Libera do teu favor, meu Pai. Libera do teu favor sobre essa vida. Libera do teu favor, Senhor, sobre esta casa, no nome de Jesus. Os abençoe, Senhor. Os abençoe, Senhor. Derrama da tua graça, Senhor. Derrama do teu favor, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. E eu consagro a ti, Senhor, essa noite, e consagro também o mês de novembro de 2026. Que novembro de 2026 nós possamos ver o propósito do Senhor se cumprindo na nossa vida, se cumprindo na nossa casa. E eu quero fazer uma oração, Pai, por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que haja cura agora. Nós cremos que Jesus Cristo cura, que as mãos dele toquem em você, que feridas cicatrizem, que a alergia renda-se ao poder de Jesus Cristo, que câncer renda-se ao poder de Jesus Cristo e toda impossibilidade no corpo físico dessa pessoa renda-se ao poder e à ação de Jesus Cristo. Agora, toca, Pai, com o teu poder, toca com a tua graça, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu senti a presença de Deus aqui nessa oração. Como eu senti. Sabe, Deus me mostrando coisas aqui. Deus me mostrando coisas.
Deus me dando instruções enquanto eu estava orando. Aleluia, aleluia, isso Deus vai fazer com você. Se você ouviu a mensagem que eu preguei hoje sobre as notificações do céu, você sabe que Deus se comunica conosco de várias maneiras e você pode ser notificado essa madrugada pelo céu. Amém? Você pode ser notificado essa madrugada pelo céu, porque Deus tem várias formas de falar conosco. E eu quero, nesse momento, dar um testemunho aqui para você. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui e nós temos muitos testemunhos. Eu recebi o testemunho da Lindy Nalva. Ela escreveu assim: este ano tive um acidente no pé, no dia 1º de outubro, que cortou 2 tendões e deixou uma ferida aberta de difícil cicatrização. Segui o Senhor nas orações e no propósito da vida extraordinária. No 5º dia, o Senhor profetizou sobre a cura do pé. Eu criei na palavra. E no 9º dia, o Senhor profetizou sobre a cura da canela, pois a minha perna direita doía muito por ficar muito tempo deitada com o pé para cima. Recebi essa bênção de cura, graças a Deus, e hoje venho agradecer pela cura total do meu pé, que já está cicatrizado, para a honra e glória de Jesus. Obrigado pelo seu esforço diário em estar orando por nós. Glória a Deus, irmã, Jesus cura. Eu não curo ninguém, mas eu tenho muita fé nele. Amém? Eu já vi tanto milagre de Deus, tanta coisa bonita de Deus. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Nós temos tido experiências tremendas com Deus. Nessa escola de profetas que nós tivemos nesse último final de semana, tinha uma mulher, ela tinha uma vida muito, eu posso dizer, fora, sabe, da vida que Deus tinha para ela. E ela disse que quando rolava os vídeos no YouTube e ela me via, ela não clicava porque ela tinha medo. Ela não sabia por quê. Olha, escuta isso que eu vou te dizer. Ela tinha medo, ela não sabia por quê. Daí um dia, alguém manda para ela, não me lembro se foi um livro meu ou se foi um vídeo. Eu sei que ali a vida dessa mulher mudou. Ela converteu e hoje é missionária. E, inclusive, está se preparando para ir fora do país ministrar. Eu fico maravilhado porque muitas vezes, sabe, o inimigo quer impedir você de orar, quer impedir você de escutar as orações, quer impedir você, sabe, de participar de um culto, de ir numa escola de profetas. Eu gostaria que você perguntasse para aquelas pessoas que estiveram na escola de profetas, que você perguntasse para eles as experiências que eles tiveram. Você vai ver tantas experiências. Inclusive, nós já marcamos a nossa escola de profetas em julho, a nossa escola de profetas que vai acontecer em Orlando, certo? Vai acontecer nos Estados Unidos e nós já estamos deixando ali no site para o pessoal entrar em contato conosco e já se preparar para ir, certo? Tem muita gente dos Estados Unidos que me pediu para me mandar com um pouco mais de antecedência, porque às vezes eles moram em outro extremo, então pode se organizar aí. Vou estar 2 dias com vocês no mês de julho, tá? Entra ali no link que está no meu site e chama a minha equipe, ok? Também quero pedir a cada um de vocês que compartilhe essa oração com 10 pessoas. Você pode, cada um de vocês pode compartilhar com 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E se puder compartilhar com mais, com 1000, manda aí para 1000, tá bom? E terça-feira nós vamos começar a carta para Jesus, a mesma carta para Deus, né? Você vai escrever uma oração, você vai fazer um pedido para Jesus. Nós vamos ficar 30 dias em oração e jejum aqui. E eu creio, oração e jejum são chaves mestras para o impossível. Qual é o desafio que você tem? Faz uma carta para Jesus, escreve e apresenta em oração. Aprenda a orar no propósito e sem quebrar. Começa terça-feira. Está disponível para você baixar, tá? É que o meu pessoal colocou aqui no plástico para mim não sujar, né? Mas você pode baixar lá no meu site www.vinicius07.com.br, certo? Então, vá lá. E um detalhe, eu tenho uma instrução específica, depois de você baixar a carta, eu tenho uma instrução específica para essa carta aqui. Eu vou te dar a instrução na terça-feira, certo? Na terça-feira, amanhã nós vamos encerrar esse propósito aqui, dos 12 dias de clamor para 12
meses de bênção, mas na terça-feira eu tenho uma instrução já nas 6 horas da manhã para dar para você sobre essa carta, ok? Deixa eu compartilhar com você uma palavra. Eu quero falar um pouco sobre a síndrome hoje de Esaú. Tem gente trocando propósito eterno por momentos de prazer temporários. A Bíblia nos diz em Gênesis 25:32, Esaú disse: estou a ponto de morrer, para que me servirá o direito de primogenitura? A Bíblia diz que Jacó estava cozinhando um guisado vermelho, uma comida, né? Alguns dizem que era também uma lentilha. Enfim, independente se for um guisado com lentilha ou era só lentilha, Jacó estava preparando, estava com um cheiro agradável. Esaú chegou do trabalho, estava cansado, estava com fome, e ele pediu: me dá um pouco dessa comida. E Jacó disse: não, fiz essa comida aqui para mim. E Esaú disse: não, mas me dá, eu estou com fome. E Jacó, muito esperto, disse: me vende a tua primogenitura, e daí eu dou para você essa comida. E Esaú disse assim: do que me serve a primogenitura? É sua, me dá para cá que eu estou com fome. Aqui nós vemos o retrato da impaciência. Porque tem coisas, gente, que o dinheiro não compra. E uma delas é o favor de Deus. O fato de Esaú, naquela época e naquela cultura, ser o primogênito, isso representava que ele iria ser o herdeiro. Mas para ele, sabe, não importava ter o direito de primogenitura, ele achava que aquilo ali era só um título. Ele achava que aquilo ali era uma conversa, era uma questão, sabe, cultural, era um costume antigo e que aquilo não fazia diferença para a vida dele. Nós vemos um homem que não dava valor para aquilo que é importante. A impulsividade de Esaú foi inimiga dele, porque a imaturidade tirou dele oportunidades, tirou bênçãos do céu que estavam sobre a vida dele. Esaú representa a geração que não sabe esperar, impaciente, ansioso. Esaú trocou a herança por um instante. Como muitos hoje, eles querem a bênção, mas não querem o processo. Eles querem a bênção de Deus, mas não querem ter que viver o que Deus quer que eles vivam. Fome emocional, a falta de reconhecimento, a falta que as pessoas têm, sabe, de elogio, isso traz indecisões e traz decisões ruins. A Bíblia diz em Gênesis 25:34 que desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A incapacidade de algumas pessoas de adiar recompensas é a marca da imaturidade emocional. Há pessoas que não sabem esperar para algumas coisas, então eles adiam recompensas. Não era fome de comida, era fome de sentido. Muitos hoje, como ele, tentam preencher o vazio com prazeres rápidos, com imoralidade, com validação e até mesmo com redes sociais. O prazer de agora e o preço depois. Desprezou Esaú, a Bíblia diz. Desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Tem muita gente desprezando o conselho de Deus. Tem muita gente desprezando a notificação do céu que eu falei hoje, na oração, na live, no culto, das 9 horas da manhã. Aquela mensagem ali pode ter impactado a vida de muitas pessoas, mas impactou a minha vida também. Porque eu entendo que durante a minha vida, Deus sempre me notificou. Deus sempre me notificou e eu tenho recebido notificações do céu ao longo da minha vida. Notificações do céu ao longo, da minha história. E eu vou dizer para você, nessa escola de profetas, olha bem o que aconteceu. Eu fui notificado pelo céu.
numa notificação forte, numa notificação de mais ou menos 10 anos. Há 10 anos atrás, Deus me notificou também. Há 10 anos atrás, Deus me notificou. Há 10 anos atrás, Deus me notificou. Há 10 anos atrás. E neste sábado da Escola de Profetas, eu fui notificado pela segunda vez. Nós estávamos preparados para almoçar, estávamos ali nos ajeitando, né? Porque estava no meio do evento, então a gente comeu na igreja mesmo. A gente contratou, né, uma equipe de cozinha que fez ali um almoço para nós, fez a janta também, né? E a gente comeu na igreja. A igreja tem uma sala grande lá, onde a gente sentou junto com os nossos convidados, e eu senti dentro do meu coração que eu tinha que pedir uma oração. Eu trouxe 2 profetas, e um deles era de Bogotá, o outro aqui do Brasil. E eu disse: meus irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que orar uns pelos outros, e eu e a minha esposa estamos numa missão e precisamos que vocês orem por nós. E subi numa sala que temos em cima, num outro andar, e demos as mãos ali, eles começaram a orar por nós, e o fogo de Deus começou a entrar, e o Senhor falou conosco, o Senhor nos deu uma palavra, o Senhor me notificou, e eu peguei aquela palavra e disse: meu Deus, e agora? Então eu já sabia o que fazer, porque quando o céu nos notifica, nós sabemos o que temos que fazer. Quando o céu nos notifica, nós sabemos o que temos que fazer. E sabe, quando você compreende que se você ignora a notificação do céu, logo ali na frente o preço vai ser alto, então não ignore. Eu quero que você entenda que se Deus falou algo com você, não tente pagar o preço da desobediência. Deus o livre. Deus nos livre a todos nós. O problema de Esaú não foi o guisado, foi o desprezo pelo que era eterno. Foi o desprezo pelo que era eterno. Esaú representa todos os que vendem a sua consagração por conveniência, a sua identidade por aprovação. O inimigo não precisa tirar o seu chamado, ele só precisa te distrair dele. E se o diabo consegue te distrair, você perde a direção, você perde o propósito, você perde aquilo que Deus tinha reservado para a sua vida. E assim como Esaú, muitos de nós temos desprezado as direções do Senhor, temos desprezado o conselho do Senhor, temos desprezado as notificações do céu. Te aconselho a ouvir essa palavra que eu ministrei hoje no culto. Foi poderosa demais e vai te ajudar. Não faça como Esaú, de desprezar algo que Deus te deu. Se Deus te deu um chamado, não despreze. Se Deus te deu uma direção, não despreze. Se Deus te deu um conselho, não despreze. Amém? Então, segura essa palavra. Segura essa instrução do Espírito Santo na sua vida. Segura essa palavra, segura o que Deus está falando com você. E seja guiado pela voz de Deus, seja guiado pela voz do Espírito Santo de Deus a partir do dia de hoje. Amém? Não despreze o que Deus está falando com você. Não despreze. Se Deus está te chamando, inclusive para terça-feira agora, começar esse propósito de oração e jejum, não despreze isso. Porque Deus pode estar querendo operar algo na sua vida ainda mais, que nós vamos entrar num propósito, vai ser o primeiro propósito do ano com o jejum. Tá? Essa carta para Jesus aqui vai ser o primeiro propósito do ano com o jejum. Então eu convido você a começar conosco terça-feira. Vamos começar o ano com jejum e oração. Amém? Vamos começar o ano com jejum e oração. Nós começamos orando e agora temos a oportunidade de começar esse ano com jejum e oração.
Terça-feira começa esse propósito aqui, ó, carta para Jesus, carta para Deus. Amém? Você vai fazer uma carta, você vai escrever, você vai colocar a sua vida, você vai fazer uma oração aqui. E eu tenho uma instrução para te dar na terça-feira, às 6 horas da manhã, ok? E você que mora nos Estados Unidos, você já pode se inscrever para a nossa Escola de Profetas, que vai acontecer em julho aí, tá? Entre em contato com a minha equipe, você que mora nos Estados Unidos, você que tem amigo nos Estados Unidos, inclusive você que tem amigo nos Estados Unidos, compartilha com ele essa live, já para que ele também possa participar dessa Escola de Profetas, certo? Que nós teremos, será de 2 dias nos Estados Unidos, vai ser uma grande bênção, tá? Então, vá lá no meu site e entre em contato com a minha equipe, ali tem todas as informações, ok? Muito bem, ó, amanhã eu também tenho aula na academia aqui no Global, eu vou dar a terceira chave de mudança de mentalidade. Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, enquanto eu declaro, quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas, manda aí para 10 amigos, parentes, pessoas próximas de você, compartilha com pelo menos 10 pessoas, pelo menos 10 pessoas, em nome de Jesus Cristo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar, nós vamos apresentar diante de Deus a tua vida. Escreve aqui nos comentários se você vai estar dentro desse propósito que nós vamos começar terça-feira, às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. O seu compromisso não vai ser comigo, vai ser com Deus. É o primeiro jejum do ano, certo? Logo, logo eu falo que jejum que vai ser, vou falar na terça mesmo, tá? E quem não puder jejuar, não tem problema, a gente jejua por você, tá? Mas vai ser um propósito muito forte, vai ser 30 dias de um propósito e eu creio em respostas divinas, amém? Então, se você está dentro desse propósito, já coloca aqui, já declara no mundo espiritual que você está dentro, que você vai convidar pessoas também para entrarem dentro desse propósito, amém? Manda aí para o máximo de pessoas, convida eles para fazer esse propósito junto com você, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor e abençoe a vida de cada pessoa que está entrando aqui nesse propósito de oração junto conosco. Toque-os com o Teu poder, Pai, toque-os com a Tua graça e que o Teu favor os envolva completamente. A minha oração, Pai, é para que o Senhor livre essa pessoa de todo o mal, para que o Senhor livre a sua casa de todo o mal, para que o Senhor guarde a sua família, para que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. Eu oro também por cura. Todo aquele, Pai, que anda ansioso, que anda doente emocionalmente, que precisa, Pai, de paz no seu interior, que receba agora. Jesus Cristo é paz. Jesus Cristo é saúde, não só física, mas de alma, de espiritual. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder agora. Toque-os, Pai. Toque-os, Jesus. Nós oramos por cura, por milagre, porque cremos em Ti, Jesus. Também oramos pela salvação de todos dessa casa. Você que está aí me ouvindo,
que não quer desprezar a voz de Deus, que não quer desprezar a presença de Deus, chama por Jesus, diga: Jesus, eu nunca vou te desprezar, eu nunca vou desprezar tua voz, eu nunca vou desprezar tua santa palavra, eu nunca vou te desprezar, Senhor. E no nome de Jesus, profeticamente, eu quero declarar que novembro de 2026 está abençoado pelo Senhor. Consagro todos os teus planos a Deus nesse momento, para que deem certo, para que você tenha sucesso no nome de Jesus. Senhor, abençoe agora a vida de cada pessoa. Tira toda a dor de cabeça, toda a opressão espiritual e traga vida, Jesus. Traga vida, meu Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo você aqui para o último dia desse propósito. Quero ver todo mundo ao vivo aí comigo amanhã, 6 da manhã. Deus te abençoe e até mais.